Para que essa nossa maquininha funcione, vocês têm que entender esta regra aqui, ó. É a única coisa. Qual é a regra? Ó, consultando a base, ou seja, né, respeitando a base de entrada, ou a base que a gente está trabalhando, nós vamos criar os expoentes que sempre começa em 1. Então não tem erro, ó. Sempre, não importa o que a gente faça, sempre vai começar em 1. E o próximo número que a gente vai pegar é sempre o dobro do que a gente começou. Então, 1, o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 4 é 8 e assim por diante. Depois disso, nós vamos pegar e vamos somar todos esses expoentes que a gente criou até chegar ao valor de entrada aqui, o valor que a gente colocou. Tá? Então, sempre que somar um número, marca 1 na parte de conversão do binário dele. Tá? E se não somar, a gente marca 0. Ok? Então, essa é a ideia. Isso aqui que eu quero que vocês tenham em mente. Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver como é que isso fica. Tá? Então, olha só. Coloquei novamente aqui o nosso esqueminha. Tá? E coloquei aqui do lado, em amarelo, as linhas aqui, só para não ficar muito pequeno e apertadinho. A mesma coisa aqui, ó, a camada do binário e a camada de saída que a gente quer. Então, olha só como é que isso vai funcionar. Primeiro, vamos lá. O que a gente quer fazer? Eu quero converter o número 24, aquele primeiro exemplo, para binário. O que a gente vai fazer? Bom, na nossa maquininha vai entrar aqui então o 24. Ok? Qual é a base do 24? É a base decimal. Então, vou botar aqui o 10 para eu não esquecer. E vou colocar aqui, ó, os símbolos dessa base. Quais são os símbolos da base 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Certo? Esses são os símbolos da base que a gente vai usar então. Agora vamos olhar para a regrinha aqui e vamos ver o que eu tenho que fazer. Bom, eu preciso sempre começar em 1. Então, eu vou colocar bem aqui no cantinho o número 1. Logo após, eu vou pegar o dobro desse número. Ou seja, qual é o dobro de 1? 2. Então, vamos botar o 2 aqui. Dobro de 2, 4. Vamos botar o 4 aqui. Dobro de 4, 8. Vem para cá. Dobro de 8, 16. Então, na nossa base, o 16 é equivalente a isso aqui. Dobro de 16, 32. Dobro de 32, 64. E assim por diante. Tá? Sempre começando em 1 e pegando o dobro, respeitando a base que a gente está usando. Nesse caso, a base decimal. Agora, o que a gente vai fazer? Uma coisa bem tranquila. Olha só, eu preciso somar esses expoentes aqui para chegar no 24. Eu preciso somar 24 desses números que eu fracionei aqui. Então, 24 é quanto? Bom, 24 é 16 mais 8. Então, o 16 entra na nossa conta. Então, aqui no binário, a gente vai colocar 1. Se eu pegar o 16 e somar com 8, eu vou ter 24. Então, o 8 também vai entrar na nossa conta e a gente vai colocar 1 aqui no binário, equivalente a essa posição. 24, eu já cheguei no número de entrada que eu quero. Então, não adianta eu somar nenhum outro desses caras aqui. Então, para indicar que esses caras não vão entrar na nossa soma, a gente vai botar 0. Então, 0, 0 e 0.
Ok? Essa é a ideia. Bom, qual é a base que a gente pediu para a saída? É a base binária, então a base 2. Como eu já fiz a conversão aqui no meio, olha só que moleza. O que vai sair é 1, 1, 0, 0, 0. Tá? Tá aqui a resposta do exercício. Bem mais simples do que executar aquela sequência de divisões, que se o número é grande demais, ela vai ficar grande, né? Vai ficar gigantesca, e ainda a gente vai ter uma chance maior de cometer um erro aqui nessa sequência de divisões. Então, como é mais fácil para a gente somar, vamos utilizar essa regrinha aqui para conversão, que daí a gente só soma esses números aqui e a gente vai obter a resposta que quer. Ok? Então, essa é a ideia de conversão da nossa maquininha de números aqui. Vou fazer um outro exemplo aqui, então. Então, vamos lá. Vou apagar tudo isso aqui. Vamos apagar isso. Vamos apagar isso. Isto aqui. Isto aqui. Isto aqui. Feito. Agora vamos de novo. Vamos fazer o exemplo do 35 para binário. Então vamos lá, como é que isso vai ficar? O que vai entrar? Qual é a entrada da nossa maquininha? É o 35. Qual é a base? A base é a decimal. Então vamos botar 10 aqui para não esquecer. E vamos colocar os símbolos da base aqui de novo. Isso é importante, porque depois vai evitar confusões quando a gente mudar de base, tá? Então, os símbolos do decimal são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Esses são os símbolos do decimal. Agora vamos montar os nossos expoentes com base na regrinha que a gente criou. Então, qual é a regra mesmo? Começa sempre em 1. Então, no amarelinho aqui a gente vai botar 1. O próximo vai ser o dobro do 1, que é 2. O dobro de 2, 4. O dobro de 4, 8. E de novo, assim por diante, até a gente chegar ao limite do número que a gente quer. Então, por exemplo, aqui, ó, dobro de 16 é 32 e o dobro de 32 é 64. Mas 64 já é bem maior que o 35 aqui, ó. Então não tem por que entrar o número 64 no nosso cálculo, né? Ele é maior que o 35 e o que eu quero é chegar no 35, somando esses expoentes. Então, como é que a gente vai fazer isso? De novo, olha só que barbada. 35 é a soma de 32, que eu escrevi aqui. Então, o binário dele vai ser 1. Mais quanto? Quanto que eu preciso somar 32 para chegar a 35? Eu tenho que somar mais 3. Então, o 16 não pode entrar nessa soma, porque é grande demais. O 8 é grande demais. O 4 ultrapassa o 35 também. E o 2. O 2 entra no nosso cálculo, né? Então, 32 mais 2, 34. Mais 1, 35. Então, a gente bota 1 sempre que somar o expoente. E olha só que barbada. Está aqui o binário, já saiu direto na nossa conversão, sem precisar de nenhuma divisão, de nenhum cálculo excepcionalmente complexo, tá? Só somando os expoentes, ok? Então, essa é a ideia que eu quero que vocês tenham, ok? Então tá, vamos fazer um exercício aqui. Vou deixar vocês fazerem a seguinte conversão. Vamos botar aqui o número
72, tá? Ele vai estar em decimal. E eu quero... Opa, escrevi errado aqui. 72 em decimal. Então, nós vamos converter para binário novamente. Ou seja, 2. Tá? 72 decimal, quanto que ele equivale em binário? É isso que eu quero que vocês tentem fazer agora. Então, pausa o vídeo e monta esse esqueminha aqui para ver se vai dar certo, tá?